Olá pessoal, olha, estou gravando esse vídeo aqui, esperando o pessoal entrar, trazendo os números do Datafolha em relação ao impeachment do Bolsonaro. Pela primeira vez, nós temos uma maioria clara a favor do impeachment do Bolsonaro pela pesquisa do Datafolha. Na última pesquisa que tinha sido realizada em maio, tinha um empate técnico, 49 a 46. Né? Agora houve um aumento e 54% da população brasileira é a favor do impeachment de Bolsonaro, contra 42%. É uma mudança muito grande, pessoal. 54% a favor do impeachment contra 42%. É a primeira vez que essa vantagem, essa maioria da população a favor do impeachment aparece. Eu queria destacar aqui que entre as mulheres esse número chega a 59%, né? 54% contra 42% no geral, entre as mulheres 59%. Entre os jovens 61%. Entre os mais pobres, e aqui nós estamos falando de um extrato mais volumoso dessa pesquisa do Datafolha, nós estamos falando aqui de 57% da pesquisa, entre os mais pobres é de 60%. Eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, essa semana teve um estudo da Tendências Consultorias, mostrando que nas classes D e E, a renda do brasileiro da classe D e E caiu 17% em 2021. Isso não é pouca coisa, né? O estrago que está sendo feito do Bolsonaro é principalmente entre os mais pobres. Então imagina, você é da classe D e E, você já tem um salário, já tem uma renda baixa e você tira 17%. Isso está acontecendo principalmente por causa do preço dos alimentos, energia elétrica, botijão de gás, né? Vocês sabem, o arroz subiu mais de 50%, carne ninguém compra mais no Brasil, óleo, preço do feijão, né? Botijão de gás aqui no Rio de Janeiro está vendendo quase R$100. Na época do Lula era R$38. O Lula ficou 8 anos sem aumentar o preço do botijão de gás, né? Vale dizer que tudo isso é consequência dessas políticas econômicas neoliberais. Então veja bem, entre os pobres, os mais pobres, 60% defendem o impeachment, né? Moradores do Nordeste, 64% defendem o impeachment. Entre os negros, 65% defendem o impeachment. Cara, mulheres e negros aqui são homossexuais, bissexuais, LGBT, 77%. Né? Já o apoio ao Bolsonaro se mostra maior entre os mais velhos, 49% de rejeição ao impeachment. Entre os evangélicos é de 56%, mas olha, mesmo entre os evangélicos, a maior parte é contra o impeachment, mas tem um número grande também aqui. Bolsonaro já não tem tudo nos evangélicos, né? Porque aqui tem um cruzamento. Você viu os números que eu falei, 60% dos mais pobres querem o impeachment. E tem aqui, na verdade, muito evangélico que é pobre que é a favor do impeachment. Na verdade, são contra o impeachment 56%. Os evangélicos. A maioria é contra o impeachment. Mas uma parte considerável já migrou. Eu diria aqui que esse número é importante, porque Bolsonaro já não tem tudo que ele teve na época do processo eleitoral de 2018 entre os evangélicos. Quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, 62% contra o impeachment. Os mais ricos, 59% contra o impeachment. Olha que coisa interessante. Entre os mais pobres, 60% a favor do impeachment. Entre os mais ricos, 59% contra o impeachment. E entre os empresários, 68% contra o impeachment. Né? Você veja que há claramente uma divisão aqui, uma divisão de renda no país. Né?
as pessoas que estão sofrendo, que estão passando fome. Entre os desempregados, pessoal, eu queria citar a pesquisa, o Lula entre os desempregados está batendo 64%. Na pesquisa do Datafolha, o Lula ficou com 46%. Mas quando chega desempregado, 64%. Quem ganha até 2 salários mínimos, Lula, 58%. Então, na verdade, essa devastação da popularidade de Bolsonaro está acontecendo fundamentalmente entre o povão. São os mais pobres que estão sentindo o custo dessa crise. Eu diria que aqui, com certeza, essa erosão da popularidade do Bolsonaro tem a ver com toda essa condução irresponsável, genocida dessa crise sanitária. Mas para mim, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês. Para mim, está muito ligado a essa questão do preço das coisas, da diminuição da renda do povo. A vida está muito difícil para as pessoas, entendeu? Então eu acho que a gente tem que bater muito no preço do alimento, comparar na época do Lula, botijão de gás, energia elétrica. Essa questão do botijão de gás, eu volto a dizer, o Lula ficou 8 anos sem aumentar o botijão de gás, porque a Petrobras, na verdade, é uma empresa pública que tem que ter compromisso com a geração de empregos aqui no Brasil. A gente tem a indústria naval, os empregos no estaleiro, tem que ter compromisso com a vida do povo. Agora mudou a lógica. Agora é a lógica que prevalece, é o interesse do lucro, dos acionistas, que querem botar dinheiro para dentro. A mesma coisa na questão dos alimentos. Tinha toda uma política de estoques feita pelo governo federal para impedir que tivesse esses aumentos que estão tendo na questão dos alimentos. Então aqui é um problemaço para o Bolsonaro. O Bolsonaro estava confiando na recuperação econômica, porque o mundo todo vai crescer, é natural, depois da vacinação vai ter uma retomada do crescimento econômico, mas aqui vai ser pelo que a gente está sentindo, um crescimento que não vai chegar no povão mais pobre. Principalmente por causa da questão dos preços, dos alimentos, da energia elétrica, do botijão de gás, que na verdade isso é redução da renda do povo. Entendeu? Então nós podemos ter um crescimento econômico que beneficie a camada de cima, os exportadores, a turma aqui do agronegócio. Agora, para o povão está difícil, né? Então eu acho que esse é o ponto que mais está pegando em relação à popularidade do Bolsonaro, que é a vida real, a diminuição da renda do povo trabalhador. E toda essa pesquisa, o apoio a Lula e agora a questão do impeachment, também você vê claramente aqui que tem uma divisão do Brasil. Os mais ricos, 59% são contra o impeachment, os empresários, 68% contra o impeachment, e os mais pobres, majoritariamente, a favor do impeachment. 60% dos mais pobres são favoráveis ao impeachment. Então, pessoal, estou fazendo essa gravação para chamar a atenção dessa pesquisa, porque isso cria um clima novo. Nós vamos ter mobilização do dia 24, que tende a ser uma mobilização ainda maior. Há uma conversa em Brasília de que houve uma gravação do Luiz Miranda daquela conversa com o Bolsonaro. Se isso aparecer, é outra bomba, é uma bomba muito forte, né? Então a gente tem que ver essas cenas no próximo capítulo. Eu sempre disse, eu vivi na minha vida, eu era presidente da UNE, naquele movimento dos caras pintadas, no impeachment do Collor. E eu defendi a presidenta Dilma de um impeachment completamente injusto. A presidenta Dilma, o que houve ali foi um golpe. Vivi todos esses processos. E eu digo uma coisa a vocês, pessoal. Para que esse processo ganhe força, essa pesquisa aqui já mostra que é a erosão da popularidade. Esse é um ponto central. Eu diria que a avaliação de um presidente para que eles consigam, para que se consiga avançar no processo do impeachment, o Bolsonaro ainda tem que cair mais. Tem que cair mais. Ele tem que chegar a um ótimo e bom no governo dele inferior a 10%. Então isso aqui é um processo. Os fatos que vão surgir na CPI, o agravamento dessa situação econômica na vida do povo, o tamanho das manifestações, a nossa capacidade
de ampliar esse movimento, podem ser peça decisiva para acabar esse governo do Bolsonaro. Pessoal, olha, um abraço a todos. Eu estou muito animado, muito feliz com essas pesquisas todas aí. Essa semana, na verdade, saíram 6 ou 7 pesquisas, todas indicando esse sentimento. Você veja, a pesquisa da Ipsos, tem um dado no segundo turno, Lula 58, Bolsonaro 25. Isso é mais do que o dobro, cara. Cara, isso é uma diferença muito grande. Então a reversão daquele golpe, a gente que viveu tudo aquilo, a prisão do Lula injusta, aquela eleição fraudulenta do Bolsonaro, porque aquilo sim foi uma eleição fraudulenta. Bolsonaro fala de fraude. Fraude houve na eleição dele, quando prenderam o candidato que liderava todas as pesquisas. E prenderam, e hoje está constatado pelo Supremo Tribunal Federal, num processo ilegal, né, conduzido de forma completamente parcial por esse bandido desse juiz Sérgio Moro. Então aquela eleição é que foi fraudada. Aquela eleição é que foi fraudada, né? Então a gente viveu tudo aquilo, pessoal, eu não sei vocês, mas dá uma alegria tão grande ver essa virada. E pelo jeito é uma virada muito grande, não é uma virada... Não é o Lula tá ganhando do Bolsonaro de 3, 4 pontos. Tá abrindo uma diferença muito grande, é um sentimento que tem no meio do povo, né? Nós estamos virando no meio do povo. Agora nós temos que administrar essa diferença toda e temos que administrar indo para as ruas. A gente não pode cair na esparrela de achar que não vai ser só o processo eleitoral lá na frente, pessoal. Vai ter que ter um movimento de massas. O que houve no país foi algo muito grave, foi um golpe. E na época da ditadura a gente viu, para derrotar um golpe como houve na ditadura militar, teve que haver aquele processo de mobilização gigantesca. Eu estou convencido que para derrotar esse novo golpe que houve no Brasil, esse governo do Bolsonaro, a gente tem que conseguir fazer com que essas manifestações continuem crescendo. Vai ser o povo nas ruas que vai tirar o Bolsonaro e que vai asfaltar o caminho para uma vitória muito bonita do Lula para presidente da República de novo. E eu estou convencido que o Lula está com a melhor cabeça que ele poderia estar, muito mais experiente, que vai poder fazer um grande governo. Ele vai começar com um plano de investimentos em saneamento, mobilidade urbana, para gerar empregos. Eu sempre falei muito, esse plano Biden abre uma possibilidade nova. Porque, veja bem, em todos os lugares do mundo nesse momento, pós-pandemia, o que está havendo é o seguinte, é o Estado entrando firme. Então todo aquele discurso de austeridade fiscal, que tentavam fazer com que o governo do PT, os governos nossos do passado, tentavam colocar limitações aos nossos governos. Eu acho que a gente vive um momento completamente novo no mundo. Então o Lula, presidente, ele vai poder, na minha opinião, dessa vez, fazer muito mais. Tá? Fazer muito mais. E ele está convencido disso. Ele vai saber aproveitar essa nova conjuntura internacional, esse novo momento do mundo, para impor aqui um programa de transformações, de mudanças, a partir do investimento público, a partir da geração de empregos. E é impressionante, pessoal, eu concluo aqui falando dessa identificação do povo com Lula. Quem está virando o jogo, essas pesquisas mostram, é o povo mais pobre, pessoal. O povo mais pobre. Na verdade, aqui, a grande massa desse Brasil ganha até 2 salários mínimos. E essa turma que está perdendo com o Bolsonaro, e essa turma que tem a lembrança do que foi o governo do Lula, e essa turma que vai conduzir, é esse povo, são os trabalhadores, são os mais pobres que vão dar a virada nesse processo, derrotar Bolsonaro e eleger Lula novamente presidente da República. Pessoal, vamos em frente. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil.